Olá, boa tarde. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastora Vanessa, passando aqui para deixar uma palavra para vocês. E essa palavra se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 30, e eu quero ler o versículo 4 e o 6 para vocês, que fala o seguinte: Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor. E lá no 8 vai falar assim: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. E aqui essa palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero compartilhar com você nessa tarde, é o seguinte: Davi estava num momento da vida dele, na qual ele fugia de Saul, e na qual quem o acolheu, o recebeu, foi os filisteus. E ele estava numa aldeia chamada Ziclag, uma aldeia na qual a referência de Ziclag, o significado de Ziclag era serpente. Esse era o significado da palavra Ziclag, o nome da aldeia a qual Davi estava. Uma aldeia na qual o povo inimigo de Israel o recebeu e o deixou ali ele morar, com as pessoas, com o povo que acompanhava Davi. Uma aldeia na qual era uma terra infértil, era uma terra na qual a visão não era boa, era uma terra assolada, não era uma terra bonita de se ver. Davi, quando isso aconteceu, Davi havia saído de Ziclag junto com o povo filisteu para guerrear contra Israel. Ele ia guerrear contra o seu próprio povo. Só que quando ele chegou lá para guerrear, os príncipes dos filisteus olhou para Davi e falou: não, ele não pode subir conosco. Ele não pode descer a guerra com a gente. Porque vai que no meio da guerra ele se revela, ele se revolta contra nós. Porque afinal de contas ele é o quê? Hebreu. É o povo dele que a gente está indo contra. Então eles pedem que Davi volte para trás. E Davi volta para Ziclag. Só que Davi chega em Ziclag 3 dias depois. Quando Davi chega em Ziclag, os amalequitas já haviam atacado Ziclag. E havia ateado fogo na aldeia, na cidade, acabado com tudo. Só que levado o povo tudo com ele. As mulheres de Davi, as mulheres dos homens de Davi, os filhos daqueles homens. Tudo havia sido levado. Tudo que era deles havia sido levado. E aqui vem falar o quê? Vem falar que tanto o povo quanto Davi chorou amargamente. Eles se encheram de amargura, de desespero, de angústia, ao ponto que aquele povo queria apedrejar Davi. Mas no versículo 6, a gente vai ler o quê? A gente vai ler que mesmo Davi chorando, em prantos, angustiado, vai falar assim: todavia se esforçou no Senhor seu Deus. No versículo 6 vem falar isso. E aqui eu quero trazer essa palavra para o teu coração, que a gente pode às vezes estar passando por Ziclag. Às vezes a perseguição nos assolou, a perseguição nos afrontou. E essa perseguição ela chegou até a nossa casa, o nosso lar. Às vezes a terra que nós estamos passando é uma terra infrutífera. Às vezes nós nos sentimos afrontados, angustiados, amedrontados, sem resposta. Mas aí eu quero te falar e eu quero clamar ao Senhor para que o mesmo ânimo que Davi teve, eu e você venhamos ter nesse dia. Por quê? Porque Davi, ele manteve o ânimo dele no Senhor. A força dele não vinha dele mesma. A esperança não vinha dele mesma. A esperança não vinha daquilo que ele via. Afinal de contas, ele estava sendo perseguido por Saul. Ele foi acolhido por um povo inimigo. E agora, o povo inimigo do povo inimigo havia levado a família, a esposa, os filhos. O que ele tinha nesse momento? Nada. Esperança nenhuma. Mas então ele manteve o ânimo dele no Senhor. Ele aguardou uma resposta no Senhor. E o povo, o próprio povo que ainda restou, estava com ele, queria apedrejá-lo. Por quê? Porque não restava nada. Não se restava nada.
Há coisas que nós vivemos na nossa vida que parece que não resta nada. Não gera esperança, não tem expectativa. Você olha e fala, mas eu até vou à igreja, eu até busco a Deus, eu até choro nos pés do Senhor, mas não tem expectativa. O coração entristeceu, a esperança tá se esvaindo, tá acabando. Aí eu quero te lembrar que existe um Deus no céu, um Deus sobre essa terra, que ainda é o Deus sobre a nossa vida. E é esse Deus que está falando com você nessa tarde. É esse Deus que vem trazer a alegria do teu coração de volta. É esse Deus que vem trazer a resposta do seu coração de volta. Para te falar o seguinte, meu querido, o não que o inimigo mandou Davi voltar para trás, não deixou ele guerrear, era a providência de Deus. Porque ele ia guerrear contra o seu povo. Era a providência de Deus. Então a porta que às vezes fecha na nossa vida é porque é a providência de Deus. Você vai entrar num lugar, num ambiente, num momento que não é para você entrar. Não é tempo. Deus tem um tempo certo. Só que maior do que Deus ter o tempo certo é nós sabemos que é momento de voltar para trás. E há momentos muito mais ainda. Você vai chorar. Você vai entrar em plena angústia. Mas você vai lembrar que a tua força ela vem do Senhor. E você vai voltar o seu coração para Ele, porque a sua força ela vem do Senhor. E você vai fazer o que Davi fez. E o que Davi fez lá no 8? Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? E se eu perseguir, eu vou alcançar? E